Salve, salve galerinha! Continuamos a nossa sopa de letrinha de renda fixa. Hora de falar de LCI, LCA e LIG. Sabe o que significa isso tudo? Se você ainda não sabe, respira aí, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos em frente com o nosso preparatório de CPA 20. A LCI, Letra de Crédito Imobiliário, é um título emitido aí por instituições financeiras que fazem crédito e emprestam dinheiro aí pro crédito imobiliário. Óbvio, eu quero comprar uma casa, eu vou até a instituição financeira e eu pego dinheiro emprestado para comprar minha casa, meu apartamento, meu terreno. Com base nesses títulos, com lastro nessas operações de crédito, a instituição pode então emitir um título chamado de LCI, Letra de Crédito Imobiliário. É um título muito bom para quem gosta de investir, principalmente aí porque ele conta com a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então ele não tem risco de crédito praticamente, né? Tem pouco risco de crédito, e ele tem a isenção de imposto de renda para a pessoa física, semelhante ao que acontece lá na debênture incentivada. A pessoa jurídica tem um incentivo também, mas é uma redução, ou seja, ali os 15% de imposto de renda, ele sempre segue essa regrinha. E é importante a gente falar aqui que o governo, assim como ele se importa muito ali com debêntures incentivadas que vão trazer boas coisas para a logística, transporte, por exemplo, vão deixar infraestrutura para o país, ele também tem essa visão quando a gente fala aí em crédito imobiliário e agronegócio. O governo ele quer que as pessoas tenham a sua casa própria, isso com certeza facilita muito, e aí ele vai incentivar esse tipo de investimento com lastro em crédito imobiliário para que as instituições financeiras emprestem ainda mais para quem quer comprar o seu imóvel, e também o governo incentiva muito o agronegócio, aonde quem empresta dinheiro para o agronegócio também pode emitir, daí, no caso, os títulos de LCA. Então, sempre que a gente falar em agro, em mato ou em imóvel, ele sempre vai ter isenção de imposto de renda do governo. Essa é uma máxima e vale a pena aí sempre ficar de olho nesse sentido. Falando então sobre a LCI, ela também pode ser aí remunerada de forma pré-fixada ou pós-fixada, atrelado a um indicador, e sempre ela terá garantia real, porque quando eu estou dizendo que eu emprestei dinheiro para alguém comprar sua casa, então eu alienei esse imóvel, e agora eu, com base nesses créditos, emiti um título, uma LCI, uma letra de crédito imobiliária, com garantia desse dinheiro que eu tenho para receber. Se as pessoas não me pagarem, não pagarem a instituição financeira que emitiu, a instituição financeira pode executar e tomar aquele imóvel, certo? Vai leiloar e então paga aquelas pessoas ali que compraram os títulos, né, que compraram as letras de crédito imobiliária, por exemplo. Essa basicamente seria a ideia. Então é muito importante, cai muito na sua prova, perguntas desse tipo. A letra de crédito imobiliária possui garantia real? Sim, possui, com base aí principalmente aí naqueles imóveis que foram financiados. Falando agora em prazos, quando eu falo de LCI, ela tem um prazo mínimo aí de 90 dias para emissão em títulos pré-fixados ou pós-fixados. Não existe um prazo máximo para você manter esse título, né? Então, obviamente, aí, quando eu emito a LCI, eu vou dar um prazo máximo, que já vai estar estipulado, mas o prazo mínimo é 90 dias quando eu falo aí de títulos pré-fixados ou pós-fixados. E existe uma regrinha diferente, um prazo mínimo de 12 meses ou de 36 meses, em casos que a remuneração for atualizada por algum índice de preços. Você vai receber aqui IPCA e mais alguma coisa. Então eu preciso aí de no mínimo 12 ou 36 meses, dependendo do tipo de indexador de preços que ele é colocado nessa remuneração. Se não, o prazo mínimo é 90 dias, lembrando, prazo máximo não existe na regra, e aí depende do que foi acordado entre instituição emissora e as pessoas, os investidores que compraram esse título. Nós podemos falar também sobre a LIG. LIG não é tão conhecida, não é tão falada, não é tão comum de nós ouvirmos falar, mas é importante aí você também ter essas informações para sua prova. LIG é a letra imobiliária garantida. Também é um título emitido por instituições financeiras que fazem crédito imobiliário. Ele segue a mesma ideia da LCI. Também existe a questão da isenção
de imposto de renda para a pessoa física, mas a grande diferença é que não existe garantia do Fundo Garantidor de Crédito na LIG, Letra Imobiliária Garantida. Você pode buscar lá na tesouraria do banco, onde você tem conta, ou da corretora, pode buscar operações aí de LIG, Letra Imobiliária Garantida. Ela é muito parecida com o LCI, mas às vezes não existe um LCI atrativo, você pode buscar uma LIG. O que vai mudar aí é que o risco de crédito ele é maior, porque o risco aí ele vai depender daquela instituição financeira. Se aquela instituição onde você está comprando a LIG, que emitiu a LIG, quebrar, você não tem um suporte ali do Fundo Garantidor de Crédito. Também existe ali o pagamento aí de juros pré-fixados ou pós-fixados, e a LIG pode ter parte da sua remuneração atrelada ao câmbio. Também é uma grande diferença quando nós falamos aí em renda fixa, principalmente aí no quesito imobiliário. Por fim, nós falamos aqui da LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, que segue a mesma ideia. É um título emitido por bancos ou cooperativas de crédito com lastro em operações de crédito do agronegócio. O agricultor foi lá e pegou um crédito para sua plantação. Existe ali uma garantia daquela plantação ou a própria garantia daquelas terras, e eu que emprestei aquele dinheiro emito um título, uma letra de crédito do agronegócio, dizendo que para os investidores, olha, eu vou pagar vocês conforme eu for recebendo lá do agricultor, certo? E conforme ele vai recebendo, ele paga esses títulos, paga esses investidores aí que aportaram seu recurso. A diferença é que aqui também existe a garantia real, porque existe ou a garantia em relação à plantação, caso ele não pague, eu posso tomar ali aquilo que foi produzido, ou até mesmo a garantia de terras em relação ao agronegócio. Como eu falei anteriormente, quando nós falamos de agro, o governo sempre vai dar mas vai dar a isenção do imposto de renda, o que é muito importante, principalmente para os investidores. E aí nós temos a questão ali, imposto de renda em tabela regressiva em CDBs, RDBs ou diversos outros, enquanto uma LCI, uma LCA não segue nenhuma situação de tributação, o que acaba aí no final das contas sendo muito vantajoso para o investidor. Ela tem título pré-fixado e pós-fixado, garantia real e no mínimo 90 dias para título pré ou pós, e também quando ele for atrelado ali a indexadores de preços, índice de preços como o IPCA, por exemplo, ele tem que ter um prazo mínimo aí de 12 ou 36 meses. Mesma ideia, segue a mesma regra lá da LCI. LCI, LCA, LIG, todos eles têm um parâmetro muito parecido, muito bom para o investidor. Espero que você tenha ficado bem claro todas as diferenças entre elas. Um vai olhar para o agro, outro vai olhar para o imobiliário, mas eles seguem o mesmo padrão. Lembre-se sempre, LCI e LCA são emitidos por instituições financeiras, existe garantia real, e isenção do imposto de renda. Essas são as principais regrinhas que você precisa lembrar lá para sua prova. Te vejo na próxima aula. Até lá!